Você vai aprovar e depois não é. Tá certo. Irmãos, irmãos, vamos já dar início à nossa lição de número 2. Iremos falar hoje sobre a porta da fé se abre entre os gentios, amém? Lição número 2. Nosso trimestre todo nós iremos falar sobre a igreja dos gentios. Na lição passada os irmãos recordam, né? Ou lição não, acho que foi no ano passado, né? A igreja de Jerusalém, né? Nós estamos falando nesse trimestre sobre a igreja dos gentios. Quem que são gentios, irmão? Mais uma vez recapitulando, irmãos. Quem que são gentios mesmo? Nós, né? São nós, né, irmãos? Nós não somos judeus, não tem nenhum judeu aqui não, né? Embora tenha uns cristãos que estão se fazendo judeu, né, irmão? Eita, mas amém, né, irmãos? Fazer o quê, né? Irmãos, então nós iremos falar sobre a porta da fé se abrindo para os gentios. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos, Deus criou o homem e ao criar o homem e após a queda do homem, Deus só tinha salvação para os descendentes de Abraão na carne? Só para os descendentes de Abraão, Israel? O que os irmãos acham? O que os irmãos veem? Deus que criou o homem caiu, precisava de salvação. Deus preparou o plano salvífico, né? Através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação só foi programada para o judeu? Não, irmão, é só a gente usar um pouco, né? A gente, opa, peraí, se Deus criou todo ser humano, como é que pode Deus só querer salvar o judeu? A própria resposta, Deus falou para Abraão, né? Em ti, benditas todas as famílias Da terra, né? da terra. Então Deus sempre quis salvar todo ser humano, irmãos. Israel só seria, se Israel quisesse, um canal, um veículo para que essa salvação acontecesse. Né? O Israel inteiro de Deus, o Israel que fala, Israel na carne, não quis isso, não aceitou isso. Mas o que? A semente de Israel, o descendente de Israel, Deus escolheu. Quem que é o descendente de Israel? Quem foi a semente de Israel? Irmão Paulo. Quem foi a semente de Israel que trouxe salvação para todos nós? O varão. A semente de Israel. Quem foi o israelita aqui? Jesus. Jesus, irmão. Então também fala que a salvação vem dos Deus. judeus. Você pode ver, João fala 1,12, acho que é João, né? Ele veio para os seus. Mas os seus não receberam. Mas se eles recebessem, Se eles recebessem, como é que a gente ficaria? ia ser salvo do mesmo jeito. Ia ser salvo do mesmo jeito? A única coisa que ia mudar é o que? O veículo ia ser Israel, com Jesus junto. Jesus, irmãos, a parte de Jesus não ia ter salvação. Jesus ia vir do mesmo jeito, só que o judeu ia ser o veículo, Israel ia ser o veículo. Israel não ia ser o canal, como que fala, o instrumento de salvação. Jesus ia vir e através de Jesus, usando os judeus, hoje não é igreja? Mas ó, é tão forte isso que mesmo, né, o evangelho falando veio para os seus, na queda, o que Deus fala para a mulher? Semente da mulher. De ti Então, irmão, acabou, está ali, ó, porque Deus, irmão, porque Deus ele é tremendo aqui, Deus ele dá a possibilidade. Israel não vai aceitar, eles não vão querer. A presciência de Deus, irmãos. Deus já sabia de tudo. Só que ele coloca o quê? Ele coloca aqui a possibilidade sua. Se Israel não cai, se Israel aceita, se Adão não cai, irmão, nós já ia viver Apocalipse. O final é Apocalipse. Na verdade, eu já sabia que Israel não ia aceitar, né? quando fala de Israel, é a mesma coisa de Deus falando assim, ó, que amei Jacó e aborreci a Esaú. Não está falando de pessoa, está falando de propósito de nação. Então Deus ama Israel e aborrece as outras nações no sentido de ter escolhido Israel para um propósito específico. Isso. Então, irmãos, olha aqui. Então, se você observar Gênesis 12,
12, 2, 3. Deus escolheu Israel. Deus queria escolher Israel porque Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus escolheu Israel para que, se você observar Êxodo 19, 5, 6, quando Deus chama o povo para cima do monte, Deus falou: ó, não vai ser só Levi que vai ser sacerdote, vai ser a nação toda. A nação toda vai ser sacerdote de Israel. Só que Deus convocou o povo para ir para cima do cume do monte. Só que o povo, por causa do pecado do povo, o povo temeu, falou: não, mas não quer ser sacerdote não. Vai você, Moisés, só você sacerdote tá bom. Se morreu você, morreu só você. Entendeu? Então, eles, de uma forma assim, clara, irmãos, eles rejeitavam. Mas o sacerdócio de Deus era para toda a nação. Israel ia ser o que a igreja é hoje. Entendeu? Depois da lição tem um apoio aqui bibliográfico, e nós iremos comentar mais. Só que o que? Deus tinha um propósito de salvar todo mundo, todo ser humano. O sacerdócio, irmãos, ele não tinha uma linhagem, ele não tinha um clã, ele não tinha uma família só. Conforme hoje, né? Não é conforme hoje, uma clã, uma família, né? Mas o sacerdócio que Deus prepara, por isso que Hebreus 7, o escritor aos Hebreus fala que o sacerdócio de Cristo é semelhança ao sacerdócio de quem? De Melquisedeque, que ninguém conhecia Melquisedeque. Ele não era da linhagem de Abraão, mas era semelhante ao sacerdócio. Mas o que? Por quê? Porque Deus não tinha uma raça escolhida para ser sacerdote. Ia ser todo mundo que se colocasse a serviço de Deus. Você vê que Melquisedeque era um gentil, né? Gentil. Fazia parte. Jó era da tribo de Israel. Jó ele exercia o sacerdócio. Oferecia sacrifício até para os seus filhos, para a sua casa. Só que o que? Levi foi escolhido porque Levi lá na frente se posicionou diferentemente das demais tribos ali. Nem Levi era para ser escolhido, não. Levi era atrapalhado, Levi era sanguinário. Mas teve um momento ali da história de Israel que ele foi lá e falou: não, se posicionou. Mas esse é outro assunto, né? Então nós iremos falar sobre a porta que se abre. Aí Deus fez o quê? Na rejeição de Israel, Deus escolheu os gentios. E é isso que nós iremos falar nesta lição aqui, irmãos. Nós iremos explicar primeiramente, nós iremos explicar primeiramente o avanço missionário entre os gentios, de acordo com a missão em Chifre e nos demais lugares. Amém? A introdução da nossa lição, irmãos, diz assim, ó. Só que antes, irmãos, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, deixa eu ver onde eu pus o material aqui. Irmãos, Jesus, ele foi também bem enfático em nos dizer, nos evangelhos, lá em Lucas 13, 20 ao 21, a respeito de um assunto, irmão, uma parábola, que ele fala: o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de farinha. Quais são essas medidas de farinha, irmãos? Irmão, isso aqui não é nova era não, tá? Nem Illuminati, tá? Não sei não, estou vendo um cheiro de anticristo aí. Por favor, irmão, qualquer triângulo que você põe. Esse é o certo. Mas é símbolo, né? Illuminati. Maçonaria? Não, irmãos. Irmãos, Jesus ele falou: o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de farinha. Quais são essas 3 medidas de farinha que Jesus quis dizer, irmãos? A primeira, a igreja. A segunda, o judeu. Quem são os judeus, irmãos? Seria de Abraão. Judeus. Isso, né, irmãos? E os gentios? A igreja, os judeus e os gentios. Essas são as 3 medidas de farinha. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a uma medida de fermento que uma pessoa põe. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de farinha que se põe em fermento. Qual é o fermento que se põe nessas 3 medidas para que o reino dos céus ele aconteça? Qual é? Irmãos, o fermento, ora, em alguns contextos, ele é usado como o quê? Como pecado. Mas ora, ele é usado de acordo com alguns contextos, semelhante à palavra de Deus. Entendeu? Então, nesse contexto aqui, Jesus, quando ele fala de fermento, ele está querendo dizer o quê? A palavra de Deus, ao reino dos céus, ao Evangelho. Então, irmãos,
se você observar, Jesus ele não fez, Deus ele não fez acepção somente para a salvação desse aqui, apesar desse aqui ter recebido primeiramente a revelação, nem para esse aqui, irmãos, para a igreja. Deus também tem, só que aqui, irmãos, que entra o porém, você fala, mas gentio é igreja, irmão, não é igreja, não é bem assim. Hoje nós somos igreja, o povo que está aí fora, não é judeu, é considerado o quê? Gentil. Deus, para cada um Deus tem um tratamento, para cada um Deus está trabalhando. Com o judeu, Deus enviou Jesus, com o judeu, daqui nós vamos observar na lição, que eles tiveram a incumbência de primeiramente pregar o evangelho aos judeus. Para nós que somos igreja, após o fechamento das portas desses aqui, Deus começou a anunciar o evangelho para esses aqui. Agora, na plenitude dos tempos, Apocalipse, após a igreja ser arrebatada, Deus vai iniciar um plano diretamente com esses aqui, com o mundo. Quando nós lemos lá as pragas, a tribulação, irmãos, é Deus tratando de forma bem clara isso aqui. Por quê? A igreja vai estar aqui? Não. Ela vai estar, de certa forma, mais escondida, mais corrida, Mas Deus vai tratar severamente isso aqui. Por quê, irmãos? Porque é necessário Deus anunciar o evangelho, é necessário que o mundo todo chegue ao conhecimento de Deus, para que ninguém tenha a desculpa de dizer, eu não conheci o caminho, não conheci a vontade de Deus. Então Jesus, nós podemos ver que já nos evangelhos, Jesus ele já foi bem enfático com respeito à divulgação e proclamação do evangelho e à abertura de salvação para todo mundo. Introdução da nossa lição diz assim, irmãos: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos, capítulo 13 e 14, logo após serem separados pelo Espírito. Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. Vamos até aqui, Irmãos, nós lemos na lição passada sobre o quê? Sobre o envio de Paulo e Barnabé pela igreja da Antioquia da Síria para fazer missões. Só que, irmãos, nós temos o costume de somente olhar aqueles missionários oficiais que estão sendo proclamados e intitularam eles como os fazedores da obra, os pioneiros da obra. Só que a obra de Antioquia da Síria, irmão, ela já tinha acontecido já fazia tempo. A igreja já tinha sido fundada, já estava alicerçada, já estava alicerçada fazia tempo. Porque se você observar Atos capítulo 11, versículo 19 ao 22, você pode ver que lá a igreja começou com o povo. Por quê? Depois da morte de, como chama lá o diabo, que foi Estevão, muitos correram dali e foram para Antioquia. Alguns. Até parece que quando eles chegam aqui em Icônio, vocês já tem uma igreja lá, né? Já tem uma igreja fundada. Então, quando eles correram para Antioquia, irmãos, alguns ciprenses e cipriotas, ou sirineus e cipriotas, sirineus, porque eles lembra aquele sirineu que ajudou Jesus lá? Descendentes dele lá, irmãos, e também uns cipriotas de Chifre. Eles correram para Antioquia e começou a divulgar o evangelho ali. E começou a crescer um montoado de gente ali, irmão. Participou de culto, participou de reuniões. Acho que faltava a organização da igreja, né? Isso. Aí a igreja em Jerusalém, que era a sede, ela ficou sabendo, tem irmãos lá em Antioquia fazendo culto, tem irmãos lá sendo salvos. Aí eles falaram, é verdade mesmo? Barnabé, vamos para lá. Irmãos, eu vi um certo pastor falar assim que, irmãos, a igreja mais importante da época primitiva, ela foi fundada por negros. Ele brincava, né? Porque cipriotas e sirineus eram as pessoas um pouco mais escurinhas. Daí você falava, irmão, os negros sempre estão em algum lugar, sempre estão em destaque em algum lugar. Ele brincava. Mas, irmãos, aqui nós podemos ver o quê? Que começou aqui, começou com isso. Depois, Paulo e Barnabé foram enviados para lá. Irmãos, e nós podemos ver que em Isaías 49:6, Deus já falava dessa salvação aberta para os gentios. Isaías 56, olha, irmãos, Antigo Testamento, Deus já falava também com respeito à salvação destinada também aos gentios. Então agora nós iremos falar sobre a missão em Chifre de Paulo e Barnabé. Essa foi a primeira viagem missionária
dos apóstolos, irmãos, daqueles homens que Deus levantara para fazer a obra missionária. É Chipre, né? É Chifre, não. né? É Chipre, não. Não é chifre não, irmãos, é Chipre. Né? Chifre. É chifre não. É Chipre, amém? Então eu vou fazer uso de um irmão aí para nos auxiliar na leitura, porque assim, irmãos, aqui não tem como fugir um pouco da leitura, tá bom? Vai na beira de Porque Chipre. aqui é muito categórico, aqui nos lugares, nos, tá? Então nós iremos ler o primeiro tópico aí, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Então, após o quê? Após ali a oração da igreja em Antioquia da Síria, não da Píside, Antioquia da Síria, que hoje corresponde ao mesmo país da Síria, 2 irmãos são convocados pelo Espírito Santo para estar fazendo a obra missionária, que são Paulo e Barnabé. O irmão Josué, lê para a gente, irmãos, o primeiro subtópico, o envio missionário e o avanço. Está sem revista? Empresta para ele aí. Aí, ó, empresta para ele aí, Miguel. Vai lá, o envio missionário e o avanço da palavra, primeiro subtópico. Lê para a gente aí, irmão Josué, por favor. Conduzido pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Cilícia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas, aportando em Salamina, anunciaram o Evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário, revelado por Paulo, primeiro dos judeus e também dos gregos, acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Pode ler o segundo subtópico para a gente, irmão Josué. O confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bargessos, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo o repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou o servo Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Pode ler o seguinte, irmão Josué. Terceiro subtópico para a gente. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. E também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para a Antioquia, da Psídia, onde a missão alcançará novas proporções. Aí, irmãos, eu fiz mais ou menos um mapinha aqui, tá? Creio que todos os irmãos tenham na sua Bíblia aí um mapa, tá? Mas só para acompanhar, tá? Irmãos, então o que aconteceu? Aqui, na primeira porta que se abriu entre os gentios, foi em qual lugar, irmãos? Que nós lemos aqui conforme a lição. Foi da Antioquia da Síria, para onde, irmãos? Para Seleucia. Seleucia, né? Se abriu a primeira porta entre os gentios para se pregar
a palavra do Senhor. E dali eles foram para onde? Para a ilha de Chipre. Chipre, né, irmãos? Até hoje existe essa ilha, que ela está sob domínio metade turco e metade da Inglaterra, irmãos. Então eles foram para esse lugar, irmãos. Que a cultura predominante naquela época de Paulo, irmãos, era a cultura helênica. O que era a cultura helênica? A cultura grega, né, irmãos? Se tinha muita filosofia, né? E depois também foi contaminada pela cultura romana, né? Então foram nesses lugares aonde aconteceu a primeira porta que se abriu entre os gentios, irmãos. E algo característico ali da obra missionária de Paulo e Barnabé, e que Deus havia incumbido os judeus convertidos ao cristianismo naquela época, era o quê? Quando eles estivessem nesses lugares, irmãos, eles fossem fazer o quê? Primeiramente, eles estivessem aonde? Qual lugar pregando a palavra? Colocamos uns negocinhos aqui, irmão. As casinhas aqui. Qual eram os primeiros lugares que eles deveriam ir? Não é na igreja não, né? Não era igreja não tinha igreja, irmão. Qual era o primeiro lugar que eles deveriam ir? Em? Jesus falou, sinagogas, né? O que é as sinagogas, irmão Josué? Segundo as palavras do irmão. A igreja? A igreja? Não, a igreja não existia. A igreja já existia, né, irmão? Mas não a parede assim, né? Não havia templos, né? Era o que é sinagogas? O que o irmão entende por sinagogas? O lugar que eles se reuniam. Quem que se reunia nas sinagogas? O povo cristão naquela época. O povo cristão. Eles iam na sinagoga também, irmão Josué. Mas as sinagogas eram os lugares aonde os judeus, após a diáspora, que foi perseguição, após a corrida deles diante da perseguição, eles começaram a se ajuntar. Não havia templo, Não havia templo, né? Os judeus e o povo de Israel sempre foram convocados para Deus para se reunir onde? No templo, né? Adorar a Deus lá onde tinha o que, irmãos? Altar de sacrifício, né? Oferecer sacrifício. Mas o que aconteceu com o templo? O templo existia nessa época? Irmãos, ele existia nessa época ou não? Não, foi destruído. Foi destruído? Não, eles estavam no exílio, né? Estava no exílio, né? Lá na Babilônia. Existia um templo, mas nem todo judeu que estava longe, eles tinham condição do quê? De vir para Jerusalém. Mas o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, né? General Tito, né? Só que já, na primeira destruição pela Babilônia, né? A destruição, eles foram para lá que eles começaram a construir as sinagogas, né? Foram com a perseguição que eles começaram a construir essas sinagogas, esses lugares onde eles liam a Torá, onde eles faziam seus estudos. A única coisa que eles não faziam aqui era o quê? Sacrifício. Então, eram todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo da época, irmãos. E esse lugar aqui era o lugar do nascimento, não assim igual eu fiz aqui, tá, irmãos? Mas esse lugar foi o lugar do nascimento do apóstolo Paulo, Tarso. Cilícia, né? Cilícia. Aqui tinha era um lugar muito montanhoso, onde Paulo nasceu. Mas, irmão, quando ele nasceu lá, como que ele era judeu? Porque o judeu, irmãos, se você nasceu filho de judeu, o seu pai é judeu, irmãos, e depois da circuncisão que se faz, dos rituais, tudo lá, você é considerado judeu. Se você tem a linhagem, eles puxarem a sua capivara ali e ver que você é filho direto de judeu, aí você é considerado judeu. A mãe tem que ser judia, né? A mãe que tem que ser. A mãe tem que ser judia. A mãe, não é nem o pai, a mãe tem que ser judia. E olha, irmãos, é umas exigências que você nem imagina para ser judeu, tá? Então, brasileiro que quer ser judeu. Irmão, tem brasileiro que fala que é judeu, põe que papo, isso, põe aquilo, mas não consegue não, irmão. Você da religião, né? Eles consideram aqueles que se convertem, para você ter ideia, como que é difícil. Eles consideram aqueles que se convertem ao judaísmo, gentil, por exemplo, se eu me converter ao judaísmo, eles consideram como seguidor da religião deles, mas não como judeu nato, não. Eles consideram eu como filho de Noé. Filho de Noé. Judeu, mas filho de Noé. Não aquele escolhido mesmo, gente. Olha aqui.
né? Tem os privilégios, né? E tem até mesmo agora um judeu dizendo assim que a salvação para o judeu ele é diferente. Ele é diferente. Irmão, Jesus ele foi bem enfático, tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do quê? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só através de Jesus, irmão, não é através de ninguém. Não é, se fosse pela lei judaica, irmão, nós ia ouvir que algum judeu ressuscitou aí e recebeu um corpo glorificado. E jamais um judeu ressuscitou e recebeu um corpo como Jesus recebeu. Amém? Então a primeira viagem missionária de Paulo foi o que, irmão? Foi indo para Seleucia, depois indo para Chifre. E aqui, estando nessas cidades, Salamina, a princípio, né? Irmãos, tem aqui uma parte importante do primeiro subtópico da nossa lição que fala assim, ó. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Irmãos, Paulo e Barnabé foram por quê? Porque eles eram dirigidos totalmente pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Hoje tem missionário que vai e é dirigido pelo Espírito Santo? Não. É muito poucos, né? Muito poucos. E aí, Maria? Acendi a anteninha do irmão. Eles escolhem, né? Eles escolhem para quem? Então, eu penso assim, eu até ia tocar nisso no início, aí eu segurei, mas, por exemplo, qual é a função do missionário? Vamos usar o termo antigo, arrancar toco. Certo? Essa é a função do missionário. Aí qual é a lógica de você, vou dar um exemplo, tá? Você pega um missionário aqui e manda para uma grande nação que já tem igreja estabelecida. E aí, irmão? Tipo Estados Unidos. Missão ou turismo? Turismo religioso. Você entende? Então, assim, é isso que a igreja precisa acordar. Peraí, se você tem um pastor presidente lá, que é filho do pastor presidente daqui, se você tem uma igreja estabelecida, por que você vai mandar missionário para ali? O certo é, irmão, por exemplo, no nosso Brasil. O nosso Brasil é um país evangelizado, de várias igrejas, né? Mas, irmãos, no nosso Brasil existem lugares que ainda não são evangelizados. Sim. Mas sabe o porém hoje? Tipo assim, nós somos da Assembleia de Deus. Lá nos Estados Unidos tem vários irmãos lá. A igreja Assembleia de Deus quer abrir uma igreja Assembleia de Deus lá, não é evangelizar. Então, não é isso que eu estou falando. Não, é isso que eu estou falando. Não, irmãos, o quê? Porque não se une. Tem que se pregar a palavra com fidelidade, reverência e obediência sensível à direção. Se o Espírito Santo falou, ó, apartai-me a Eliel e Robson para a obra que eu tenho chamado. Se ele falou, irmão, faça. Agora, se ele não falou, não vai me embala, não vai vou enviar para dizer que nós faz. Irmão, vamos recolher as ofertas, os irmãos trouxeram oferta, né? Oferta na... E um irmão procurou o pastor dele para falar isso, né? Falou, pastor, Deus me deu uma visão essa noite e com 3 iniciais, VPB. Falou, pastor, Deus te deu revelação? Deu. Qual é? Vai para a Bolívia. Eu queria que a igreja me enviasse. Ele falou, olha, eu não vou orar e vou ver o que Deus fala para mim. Tá bom. Aí depois de uma semana, o irmão procurou o pastor, e aí, pastor, Deus falou, você falou, para você foi, vai para a Bolívia? Para mim não, vai trabalhar, vai plantar batata. Mas é visão, não é que está emocionado, foi Deus que falou, é emoção. É sério o negócio. Irmãos, prosseguindo aqui, ó, o segundo subtópico fala o confronto que os nossos irmãos enfrentaram em Pafos, né? Os irmãos enfrentaram o confronto aqui em Pafos, irmãos. Irmãos, fazer a obra missionária é se confrontar com o reino das trevas. Não é fácil. E nessa cidade, Paulo e Barnabé encontraram o quê? Um confronto com o reino das trevas. O reino das trevas fazendo uso de um instrumento por nome de Elimas, um mágico e falso profeta. Paulo e Barnabé estavam pregando ali e tinha um governador ali, né, irmãos, um procônsul que estava quase recebendo o evangelho. Só que esse mágico, irmãos, por ser também secretário ali, tem um cargo ali, ele quis atrapalhar o avanço do evangelho, quis atrapalhar o trabalho do evangelho na vida daquele governador. E o que diz a palavra? Ele começou a dar umas cutucadinhas. Interessante que pelo nome dele, ele era o quê? Para Jesus ele era o quê? Judeu, né? Então nós podemos ver, irmãos, que em meio à missão, em meio à proclamação do evangelho, nós vamos
é enfrentar confronto com o reino das trevas. Só que, irmãos, a vitória do Evangelho é certa. A vitória do Evangelho, se Deus tem propósito de abrir portas naquela região, naquela cidade, de fazer pessoas ali serem salvas, irmãos, não existe treva que vai fazer impedir isso acontecer. Bem? Irmãos, eu já vi relatos de minha casa. Uma certa feita eu disse para os irmãos aqui, minha casa era como se hoje já não faz muito isso por causa da maldade, né, irmãos? Mas minha casa era um lugar abrigo de irmãos que vinham missionários, não eram missionários, eram pastores, mas que eles já tinham uma larga experiência quando eles vinham fazer confraternização na igreja aqui americana, irmãos, na igreja do meu pai que congregava no Deus de Amor. Esses pastores, eles abrigavam muito em casa, porque naquela época não tinha esse negócio, vai pro hotel. Hoje é meio complicado se fazer isso, né, irmão? Por causa da maldade, por causa dos escândalos, né? Mas a minha casa, e aí aqueles pastores sempre sentavam com meu pai e contavam as histórias, irmão. Eu me lembro muito bem que um pastor que veio lá da ilha de São Tomé, na África, irmão, ele começou, o pastor Severino, ele começou a contar as experiências, irmãos, que ele passou na África. Irmãos, eu era novinho, né? Não pequenininho, né? Novinho. Mas eles começaram a contar, irmãos, as histórias. Eu ficava assim sentadinho. Irmãos, ele diz esse lugar da África lá, que eles estavam orando, de repente, quando eles estavam orando, as lâmpadas ficavam assim, ó. Aí ele chegava nos irmãos da igreja, falava, não tá tendo um mau contato aí, as lâmpadas estão. Aí os irmãos da igreja, o intérprete vinha com os irmãos da igreja, né? Aí o intérprete falava assim, não, pastor, é que o pessoal da igreja está falando assim, que o bruxo lá, o feiticeiro lá, ele está fazendo trabalho contra a igreja. Está lançando seta contra a igreja, que é para o senhor orar. Aí o pastor ficava orando. Irmãos, às vezes você estava no meio da rua evangelizando, ganhando almas para Jesus, você viu um bruxo, um feiticeiro lá do outro lado, ele fazendo sacrifícios e te jogando seta. Se você não tivesse firme na hora com Jesus, ele falou assim, irmãos, eu vi muitos missionários de outras denominações, o camarada foi para lá e ficou louco, doidinho. Então, irmãos, é confronto com o reino das trevas fazer missão. Irmãos, terceiro subtópico é confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Em Pafos, apesar de ser um lugar gentil, irmãos, apesar da cultura ser uma cultura diferente da cultura ali que os missionários estavam acostumados, irmãos, a palavra do Senhor foi ali semeada através dos servos do Senhor. E ali houve muita conversão, irmãos. E conversão daquele governador, né? Daquele procônsul, na qual o feiticeiro lá estava tentando impedir ele de ouvir o Evangelho. Também ali o poder de Deus foi se manifesto, irmãos, né? Porque foi naquele lugar que Deus provou que o poder dele é maior sobre o reino das trevas. Paulo olhou para aquele homem, ó, você está impedindo a obra de Deus, então você vai ficar cego agora. Toma. Ficou cego, né, irmãos? Provando que o poder de Deus ele está acima do poder das trevas, irmãos. E esse poder ele está acessível a nós nos dias de hoje, irmãos. Irmãos, prosseguindo aqui, segundo tópico da nossa lição. Então nós aprendemos que em Chipre foi o lugar que a primeira porta de missão foi aberta para os gentios. Agora nós iremos falar sobre o quê? Sobre a missão em Antioquia da Pisídia. Aqui, irmãos, né? Antioquia da Pisídia, que hoje é o quê? Turquia. Garrancho, né, irmão? Turquia. Hoje é o país da Turquia, irmão, por incrível que pareça. Hoje, nos lugares onde foram feitas missões, foram evangelizadas, irmãos, essas igrejas hoje só existem escombros, algumas delas. E as que existem hoje, elas são abrigos da religião católica, tanto ortodoxa como a católica ocidental, romana, né? Mas, irmãos, em vários lugares dessas cidades aqui, sabe o que tem? O que os irmãos acham que tem aqui? Isso. Mesquita, irmão. Mesquita muçulmana, hoje a Turquia. Um lugar onde foi berço do avanço missionário, berço do cristianismo também. Hoje é um lugar onde
o islamismo, a religião muçulmana, ela tem crescido de forma avassaladora. Posso fazer uma pergunta? O senhor acha que esse crescimento do islamismo, principalmente nessas regiões, se deu muito pelo excesso de perseguição e ganho de campo, ou pela igreja retroceder e parar de olhar para esses lugares como deveria, focando apenas em lugares de grande visibilidade comercial? O que os irmãos acham, como o Eliel disse aí? Tem dois fatores que mudou isso tudo. Primeiro, o surgimento da religião que foi para cima dos cristãos para dominar eles com força, né? E o outro, as próprias cruzadas, que com o intuito de se libertar Jerusalém, por onde passavam aquelas cidadezinhas cristãs, saqueavam, destruíam os próprios cristãos. Nisso, o cristianismo enfraqueceu. Os irmãos, um irmão aí vai achando o que você acha aí. Não deixa só os professores aqui não, irmãos. Falam também, por favor. Por isso que eu só perguntei. Para Falam levantar. também, viu? É através de vocês conversando, vocês vão, né? Vocês vão se... Tanto que eles tentaram conquistar a Europa, né, conseguir ali aí depois sim, a igreja, né, católica se uniu com os reis para expulsar eles. Irmãos, um irmão comenta, ó, um irmão que tem um celular, tem um Google aí, procura data do surgimento da religião islâmica. Quem tem um Google aí? Data do surgimento da religião islâmica. Acho que foi 500 e pouco. 500 e pouco? Quinto século, então. Mais um irmão aí, celular aí, Google, puxa aí. Surgimento da religião islâmica. Sabe por quê? O irmão Eliel falou, e no meu entendimento, irmãos, é os dois fatores. Foi a falta de discipulado, a continuação de discipulado, a continuação de dedicação. E também, irmãos, a fé nesses lugares, ela se desvaneceu. Porque se você ler Apocalipse, irmãos, Éfeso ficava aqui. Estava na Antioquia da Pisídia. Turquia, Éfeso. Você pode ver que como o apóstolo João está falando na igreja de Éfeso, ele fala assim, peço para vocês que retornem ao primeiro amor. As 7 igrejas ficavam ali nessa região, né? As 7 igrejas. Você pode ver que o Paulo fala, eu incentivo vocês a voltar para o primeiro amor. Dá a entender que aquela igreja, com o passar do tempo também, ela... Porque não foi só na Ásia, aconteceu na África também, aconteceu a mesma coisa. Então, irmãos, tem um fator de liderança, um fator de falta de discipulado e também tem um fator do quê? Se quiser aqui, surgimento, século 7. Século 7, ó irmão, Maomé surgiu depois do século. Quem foi o fundador da religião islâmica foi Maomé. Surgiu no 7º século. Nós estamos falando aqui do primeiro século. 700 anos depois, né? 610 depois de Cristo. Quando João escreveu o Apocalipse, irmão, foi em qual século? Foi muito bem antes do século 7. Então, não tem desculpa de ser a religião islâmica, que foi ela que acabou com isso aqui tudo, perseguiu, não. Era nisso que eu queria chegar. Foi que a igreja, irmãos, na verdade a igreja começou a se misturar muito com o quê? A igreja se tornou muito o quê? Religiosa. A igreja começou a se misturar muito com o quê? Política. A igreja começou a se tornar política. Quando a igreja ela teve a liberdade do Estado, quando ela se tornou aquela igreja reconhecida, irmão, a fé começou a desvanecer. Aí o que aconteceu? Essas igrejas que outrora eram fervorosas, os crentes começaram o quê? É igual a Europa, irmãos. Nós somos pioneiros, nós somos frutos de irmãos que vieram da Europa, passaram pelos Estados Unidos, receberam avivamento e tudo. Só que, irmãos, a Europa passou com um avivamento também. A Europa foi berço da reforma protestante, só que hoje é a Europa. Como nós, né? Então, irmãos, eles foram para a Antioquia da Pisídia. E na Antioquia da Pisídia, o foco da missão de Paulo, irmãos, foi qual? No primeiro subtópico aqui, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Paulo, quando ele foi para cá, irmãos, para a Antioquia da Pisídia, nesses lugares, ele entrava nas sinagogas. Eu tenho umas roquinhas aqui, tá? Faz de conta que é sinagoga.
E ele fazia o quê, irmãos? Ele abria a escritura dos judeus, lia, fazia a exposição do que estava escrito e ele aplicava o quê? O Evangelho, Cristo. E falava para eles, ó, isso tudo aqui que vocês lêem, que vocês seguem, o cumprimento disso tudo aqui se deu em Cristo. Você vê que primeiro ele chegava aos simpatizantes da fé, né? Simpatizantes da fé. Jesus, ele deu essa ordenança para os apóstolos, né, irmão? Vão para os judeus, vão primeiro para Jerusalém, vão primeiro para a terra de Israel. Só que, irmãos, agora, no segundo subtópico aqui, fala assim, a rejeição dos judeus e tristeza de Paulo diante da incredulidade. Diz assim o segundo subtópico, ou segundo subtópico do segundo tópico, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo. Fiel ao princípio de alcance primeiramente ao judeu e depois ao gentil, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revela a dor do apóstolo ao ver o seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram que era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, eis que nós voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, irmãos, eles foram para onde? Foram para Antioquia da Pisídia. Primeiramente, irmãos, a esta cidade aqui, Perge. Amém? Foi aqui neste lugar, irmãos, numa sinagoga que Paulo começou a expor a escritura e pregar. E foi nessa sinagoga que Paulo percebeu, opa, o judeu não está querendo saber de nada. O judeu não acredita que Jesus é o Salvador. E até hoje, irmãos, a religião ortodoxa judaica, ela não crê que Jesus é Salvador. Não crê. Eu disse uma certa feita, eu vou repetir para os irmãos, eu era muito ligado à religião judaica, sabe? Eu era muito ligado. Rapaz, meu Deus, já estava aqui, ó. Mas, irmão, na hora que chegou em Jesus, irmãos, eu lendo uns escritos, eu falei, não dá. Aí não dá, irmãos, eles rejeitam totalmente Jesus. Tem um livro que se chama O Judeu Marginal, que eu li. Irmão, aquele livro é horrível. É horrível aquele livro, irmão. Eu li aquele livro para ver o que eles... Irmãos, eles deturpam, eles ridicularizam a pessoa de Jesus. Eles falam que Jesus roubou, que Jesus tomou a religião judaica para ele e criou. Tipo, hoje não tem uns que abrem igreja aí? Diz que Jesus fez isso, diz que Jesus fez isso. Jesus é filho de uma prostituta, né? Maria teve um caso com um soldado romano. Irmão. Teve Jesus. Então não tem cabimento, irmãos. Mas, irmãos, são o povo da aliança, são um povo que... Nós somos uma religião, viu, irmãos? Quem sabia que nós somos uma religião? Não no sentido aí que o mundo prega, nós somos uma religião no sentido que, irmãos? Bíblico. Né? Somos uma religião no sentido bíblico, nós buscamos ao Deus da Bíblia. Nós somos radical? Somos radical também, irmãos. Por quê? Negar o pecado, rejeitar o mundo, não é ser radical? Eu acho que é ser radical. Mas não no sentido de religiosos como o mundo ensina, irmão. Tipo assim, a palavra religião significa religar. Religar, nós religamos. A gente foi novamente religado através de Cristo. Cristo. Então, irmãos, eu era assim, só que, irmãos, na hora que chega aí em Jesus, eles param. Então, Paulo percebeu isso aí e falou assim, não, eles não estão querendo saber, eu estou mostrando, estou abrindo Isaías, eu estou abrindo Jeremias, eu estou abrindo Gênesis, em todo lugar eu estou mostrando que Cristo está aqui para eles. Estou mostrando que Cristo cumpre tudo para eles e mesmo assim eles não querem. Ainda além do não querer, nos persegue, quer matar a gente. Aí Paulo falou, não, agora eu vou só pregar para os gentios. E Deus já tinha proferido uma profecia a respeito de Paulo, né? Eu te coloquei como luz para os gentios. Irmãos, foi nesse lugar aqui, né? Gente, cadê o lugar? Gente, aqui. É muita sinagoga. Foi nesse lugar aqui que João Marcos, irmãos, a obra missionária é espinhosa. Foi nesse lugar aqui que aconteceu? Que João Marcos abandonou. Falou o quê? O negócio aqui está feio. João Marcos foi o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, viu, irmão? Pode falar. Podemos dizer que Deus endureceu o coração dos judeus para que de uma forma
vamos falar assim, extraordinário alcançasse os gentios? Irmãos, olha, a última estrofe aqui do segundo subtópico fala assim: assim dentro do propósito soberano de Deus, o Evangelho alcança as nações. Irmãos, Deus, ele não... Deus, irmão, aí entra a doutrina um pouco calvinista, né? Que Deus escolhe, pronto, acabou, que já tem. Irmãos, Deus, ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Ele já sabe. Irmão, Deus já sabia que o judeu ia rejeitar, sim. Só que, irmãos, quando a Bíblia fala que ele endureceu, não quis dizer que ele chegou e falou assim: não, vocês não vão aceitar a palavra do Evangelho. Jamais Deus faria isso, né? Jamais, aí Deus não seria justo. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu, quer dizer que diante daquela oferta do Evangelho, irmãos, quando o judeu falou: não, mas não quer saber, aí Deus assinou embaixo: tá bom, então fica assim, então. É igual o Faraó, irmão. Eu lia, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do Faraó, eu falei: Jesus, não pode, Jesus. Então você quis que o homem morresse no meio do mar, então, os cavalos dele, tudo. Mas não é, irmãos. Houve um determinado momento que Deus falou assim: então você quer isso? Então tudo bem. Na verdade, Deus dava a solução. Esse professor é bom. Quando você lê, o cara chega antes de mim, o cara já vê lá na frente, isso é importante. Mas é isso, porque Deus dá a oportunidade e a pessoa recusa. Ele fala: tá bom, então. Você lê Romanos 1, Deus falando através do apóstolo Paulo, através das pessoas que têm, dos homossexuais, dos homossexuais, pessoa que escolhe o sexo errado, não o sexo bíblico. Quando a pessoa fica ali relutando, se você ler o capítulo 1, você pode ver que chega uma hora, irmão, Deus entrega a pessoa para o próprio desejo dela. Você quer? Você quer? Chega uma hora que ele fala: não vou tocar mais na sua consciência, não vou fazer mais nada. Escolhe o que você quiser. A pessoa não trabalha mais, nem falando, não vou trabalhar. Então, Paulo percebeu que Deus estava fazendo isso. Paulo falou: vocês não querem? Eu vou pedir isso. Amém? Não que depois disso os judeus não acreditaram no reino de Jesus. Não. Quando você lê Romanos 9, irmãos, Paulo fala com os judeus no passado, com respeito ao rejeitar a salvação. Quando você lê Romanos 10, Paulo fala com o judeu com respeito ao presente, a dor que ele sentia por não ver os judeus não querendo a salvação. Mas quando você lê Romanos 11, você fala com respeito à plenitude da salvação que vai acontecer com o judeu. Ou seja, hoje eles estão com o coração endurecido. Mas vai chegar um momento, irmão, que eles vão abrir o olho para isso. Vai ser de forma severa, irmão. Deus vai cercar o povo de Israel, irmão. Deus vai cercar o povo judeu na tribulação. Irmãos, segundo a escatologia bíblica, Apocalipse, Zacarias, o que Hitler fez com o povo judeu, não chega nem aos perto, não chega nem perto do que o povo judeu vai sofrer. Quando você lê lá 144 mil do povo de Israel, da nação de Israel, irmãos, ali Deus vai ter que preservar o DNA de cada tribo, porque se Deus não fizer isso, irmão, o povo judeu vai sumir da face da terra. Se Deus não esconder Israel no deserto, irmão, o anticristo vai acabar com Israel, vai eliminar Israel. Então eles vão sofrer. Só que a princípio aqui, quando Paulo leva aqui, Paulo percebe que nesse momento eles não querem saber. Aqui Paulo fala: então eu vou para o gentil, eu vou pregar o evangelho não só em sinagoga, não só para vocês. Amém? Então, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Terceiro subtópico, irmãos: ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, por não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías: Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, luz para a revelação aos gentios. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E aí, calvinista está certo? E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Tem gente ordenada para a vida eterna e outros não para a vida eterna? Sim. Tem? Não, mas na presciência de Deus sabe, né? Na presciência de Deus. As pessoas que escolheram esse caminho. Porque aqui os calvinistas eles pegam isso aqui e falam aí, ó. Aí, era ele. Foi ordenado. Os outros.
Inferno. Ordenado. Aí no dia do juízo, o camarada aparece lá, mas o senhor ordenou eu para ser condenado, Deus. Só que aí eles caíram no contrapé do veio para os seus, e os seus não receberam. Então assim, na presciência de Deus eram os judeus não quiseram, Deus abriu isso para todos que querem, tá? É Bíblia, né? Todos que querem. Então, a porta da fé foi aberta para todos nós, irmãos, para todo aquele mundo gentil da época. E Paulo e Barnabé começou ali a pregar o Evangelho e a Palavra de Deus. Irmãos, tem aqui no auxílio devocional, eu vou compartilhar com os irmãos, a mensagem de Paulo aos judeus na sinagoga de Antioquia começou com uma ênfase na aliança de Deus com Israel. Este era um ponto de acordo, porque todos os judeus tinham orgulho de ser um povo escolhido de Deus. Então Paulo continuou a explicar como as boas novas representam o cumprimento da aliança. Mas para alguns judeus foi difícil aceitar essa mensagem, porque era necessário que as boas novas chegassem primeiro aos judeus. Deus planejou que por intermédio da nação judaica, todo mundo viesse a conhecê-lo, conforme Gênesis 12:3. Paulo, um judeu, amava seu povo. Romanos, lembra que eu falei? Romanos 9, 1-5. E queria dar-lhe a oportunidade de unir-se a ele na proclamação da salvação de Deus. Infelizmente, muitos judeus não reconheceram a Jesus como Messias e não entenderam que Deus oferecia a salvação a todos, judeus e gentios, que fosse a ele por meio da fé em Cristo. Deus planejou que Israel fosse essa luz. De Israel nasceu a luz das nações. Esta luz se expandiria e iluminaria os gentios, que foi Jesus. Então lembra que eu falei com os irmãos? Deus escolheu Israel. Israel, na presciência, Deus já sabia, mas Israel tinha a possibilidade de querer ou não querer ser luz para as nações. Se Israel aceitasse, conforme eu disse para os irmãos, Israel seria hoje o quê? O que a igreja é. E teria todos os gentios abrigados no meio do povo de Israel, e já viveríamos o quê? Já viveríamos aí o plano pleno de Deus. Mas o que aconteceu? Israel rejeitou, Deus já sabia. Só que o que? A luz de Israel, né? A luz de Israel, Jesus, a luz das nações, não rejeitou. Por isso que hoje, Paulo não fala, a oliveira verdadeira rejeitou, não foi? Oliveira? Isso? O irmão pode me ajudar aí? Oliveira, figueira verdadeira rejeitou, aí nós fomos o quê? Enxertado. Né? Nós éramos jambuzeiros bravos. Nós era jambuzeiro bravo, né? Eu não sei falar jambuzeiros. Fomos enxertados nele. Só que vai chegar o dia do quê? Dessa oliveira verdadeira, ela se tocar e falar, pera aí, vai estar errado. Eles vão aprender isso de forma cruel. Quando eles veem que o machia deles enganou eles, aí eles vão começar a abrir o olho. Aí eu vou fazer uma pergunta polêmica, só para... Não, mas não é... É tranquilo. Aí tudo bem. Aí esses judeus, eles vão acordar e falar, opa, peraí, eu quero a salvação. Agora, todos que já rejeitaram ela e morreram na rejeição, infernou. Rejeitou a salvação? Todos os judeus, até chegar esse momento, que eles vão falar, opa, peraí, estou sendo enganado aqui, Jesus é Jesus mesmo. Todos que rejeitaram, falando de judeus, até esse momento, tendo a oportunidade do arrependimento, é inferno. Isso. Condenação. Então, na verdade, é um plano de salvação para o futuro dos judeus. Não é para os judeus, é para o futuro, é para aquela geração daquele momento. Aquela geração daquele momento. Os que morreu hoje e não confessou a Jesus, já estão pegando fogo. Que agora a oportunidade é ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Foi em tormento já. Irmãos, por isso que Paulo fala, hoje é o dia da salvação. Hoje é um dia aceitável. Fala, irmão José. Uma pessoa que pratica só boas obras. Ixi. Aí ela morre e nunca ouviu falar de Jesus. Como é que fica? Só boas obras? Tá salva, né? Salva?
Não, irmão. Ela nunca ouviu falar de Jesus. Ela nunca ouviu falar de Jesus? Não tem como. Não tem como. Senão, como é que Deus vai falar? Todos tiveram a oportunidade, né, irmãos? Todos tiveram, estão tendo a oportunidade. Nem está perguntando aqui, porque nunca ouviu, a gente tem essa de nunca ouviu, mas Deus se revela ao ser humano, mesmo que ele nunca ouviu, mas ele tem um temor, sabe que tem um Deus, então ele age pelo coração. Paulo ele fala, né? Essas boas obras para essas pessoas já vem de ter sido, né, revelado para ele o próprio Jesus, né? Por exemplo, irmão, um índio que ele viveu lá, um índio não, um primata aí. Não o índio de hoje, né? Um primata que ele viveu. Recebe aí caminhonetes, tudo, né? Ó, um primata que viveu há séculos passados lá. Ele viveu lá, não viu um missionário nenhum, não viu. Meu irmão, Paulo ele fala, a lei está na consciência. A lei estava. Irmãos, Deus, de um jeito ou de outro, Deus trabalhou na mente dele, Deus trabalhou na vida dele para ele chegar à decisão de querer ou não. Mas não pelos méritos dele, não pelas obras dele, mas sim para olhar e falar, eu acredito no céu. Eu acredito que Deus, entendeu? Aí sim, irmãos, mas no quesito de você fazer, para nós pensarmos, poxa, aquele fulano fez tantas boas obras, eu acho que ele foi para o céu sim. Não, aí jamais. Porque Isaías fala, nossa obra... fala sobre Cornélio, né? Cornélio fazia as boas obras, dava esmola, é isso. Mas foi preciso Deus enviar Pedro lá na casa dele. E Cornélio era gentil, né? Eu não conhecia Deus, né? Era gentil? Era gentil, né? Gentil, centurião, né? E Pedro não queria ir, né? Mas Deus enviou ele lá porque Cornélio fazia as boas obras. Então, irmãos, terceiro e último tópico aqui, ó. O testemunho ousado que enfrenta oposição. Então, irmãos, olha aqui. Foi nessa região aqui, ó, de Antioquia da Pisídia, em Listra, em Derbe, em Perge, que Paulo pregou o Evangelho. Almas começou a ser salvas desse lugar. Deus começou a operar com sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais acompanhou ali a missão de Paulo e Barnabé. Só que foi nesse lugar também que o que, irmãos? Que eles encontraram oposição, que eles foram, Paulo foi apedrejado ao ponto que o pessoal, quando apedrejou ele, achou que ele estava morto, né? Aí os irmãos arrastou ele e levou ele para um lugar, né? E aqui fala assim, ó, obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Então, fazer missão, irmãos, e a igreja dos gentios, ela foi uma igreja, irmãos, que ela testemunhou de forma ousada, mas ela enfrentou muito o quê? Muita oposição, irmãos. Irmãos, oposição que hoje nós não enfrentamos. Quem aqui já foi apedrejado por amor ao Evangelho? Quem aqui já foi, irmãos? Quem aqui já foi, como se diz? Apedrejado, perseguido, de forma aí cruel? Jamais de nós, né, irmão? O último caso que eu vi foi um ladrão com uma surra ali perto do cemitério. Irmãos, mas em meio a essa perseguição, em meio a esse apedrejamento, tem que se ter prudência também. Irmãos, nós somos destinados a ser apedrejados, açoitados pelo mundo, perseguidos, mas por conta disso, eu e você, nós vamos querer perseguição, vamos querer ser apedrejados. Quem aí gosta de ser apedrejado, levanta a mão. Ninguém? Quem aí gosta de ser perseguido? Mas não pé de mão, Aqui aconteceu, irmãos, né? Tem que ter prudência, né? Irmão, segundo subtópico, ó, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Ó, foi nesse lugar aqui, em Listra, irmãos, que Deus começou a operar com sinais, prodígios e maravilhas, que um homem aleijado de nascença, irmãos, começou a andar, foi milagrosamente curado pelo poder de Deus, que Paulo e Barnabé, diante daquilo, foi aclamado pela multidão como quê? Como deuses grego-romanos. Os dias de hoje, hein? Ele é Júpiter, ele é Mercúrio. Irmãos, nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, você já tem pastor aí que já se acha, né? Se acha já. Teve um que tomou uma facada, o obreiro dele tirou a roupa sanguentada.
Aqui, ó. Passa por aqui, passa pelo manto dele, passa pelo manto. Eu lembro dele. Você lembra? O obreiro dele catou a roupa dele ensanguentada, irmão. Que ele tomou uma facãozada. Que, ó. Falei, Jesus amado, que cegueira espiritual. Isso é sangue de bode. O suor secado no começo do camarada. Paulo e Barnabé, a princípio, eles não entenderam nada por causa do idioma. Viram o povo trazer boi assim, e viram o povo trazer grinalda, aquele monte de flor, começaram a jogar em cima de Paulo e Barnabé. Aí uma pessoa que entendia o idioma chegou e falou, não, estão considerando vocês como Deus. É? Se fosse hoje. Oferta. Fosse hoje já. Mas Paulo e Barnabé não, eles eram evangélicos, amavam a palavra de Deus, né? E diante daquilo eles falaram, não. Aí uns judeus, irmãos, olha que interessante. Paulo ia para dentro das sinagogas, que era quase uma igreja naquela época, os judeus eram quase increntes, seguiam a Bíblia do Antigo Testamento. Só que, irmãos, era um povinho tripuloso, que ao invés de, peraí, irmãos, ao menos eu não quero aceitar esse Jesus, mas deixa eles aí, né? Ao menos isso, né, irmãos? Tolerância. Hoje, se eles estivessem no Brasil, eles estariam perdidos com os politicamente corretos, né? Porque iam falar, tolerância religiosa aí, ó. Eles não aceitam, né? Mas não, irmãos, ainda além de não aceitar Cristo, o que eles fizeram? Vamos perseguir. Chegou no ouvido da turma de Listra, irmão, onde Paulo e Barnabé foram usados por Deus, falou, ó, esse povo aí é tudo mentiroso, está sendo usado pelo diabo, hein? Estão enganando vocês. Sabe o que aconteceu, irmãos? O povo que estava elogiando, jogando grinalda, estava quase oferecendo sacrifício em favor de Paulo e Barnabé. Ah, é? Passaram a mão em pedra e começaram a apedrejar Paulo e Barnabé. É? Só para nós, irmãos, como que é preocupante e é pavoroso e é perigoso o aplauso e é perigoso o incentivo demais, irmãos. Por quê? É nesse inteirinho aí que às vezes abriga o quê? A armadilha de Satanás para a sua vida, para a nossa vida. Aquela mulher lá em Filipos, ela falava mal de Paulo. Lá vai um grande homem de Deus. Eu tomo muito cuidado. E era verdade mesmo. É verdade. Vai por trás de capiroto ali no dia. Capiroto. Irmão, terceiro e último, ó. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após as perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então foi aqui, irmãos, que a obra missionária de Paulo e Silas começou a dar fruto. E eles perceberam que valia a pena todo o sofrimento e dedicação em prol do Evangelho. Porque aqui nesse lugar começou a se aparecer muitos discípulos. Segundo alguns estudiosos, diz que foi nas proximidades desse lugar, ou nesse lugar que Timóteo, a família de Timóteo, começou a seguir o Evangelho e Deus levantou ali o jovem Timóteo. Daqui, irmãos, Paulo, ele sai e volta para Antioquia da Pisidia. Antes ele passa por todas as igrejas novamente, estabelecendo presbíteros, homens maduros, homens experientes para a administração das igrejas que eles haviam fundado. E depois eles voltam para Antioquia da Síria, anunciando tão grande obra Deus estava fazendo entre os gentios. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, continue estudando para aprender mais e mais a palavra de Deus. Amém? Quando os irmãos falaram que Deus endureceu o coração de Faraó, mas na frente Deus fala para Moisés, diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Mas por que Deus disse isso? Porque na frente, em Êxodo 5, Deus manda Moisés falar com Faraó, e Faraó diz, mas Faraó diz, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Para deixar Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Depois disso aí Deus deu, eu endurecerei o coração de Faraó. Porque Faraó zombou de Deus. Zombou de Deus. Aí Deus endurece para mostrar o seu poder, como ele tiraria o povo. Ele fala, então, né? Se a pessoa zombar de Deus, Deus pode endurecer o coração dela. Deus pode endurecer. Deus não trabalha mais na consciência e nada, irmão, para fazer aquela pessoa voltar atrás. Amém? Amém.
que a pessoa não pode zombar. A gente tem pessoa desviado, ele zomba quando você fala do evangelho. Às vezes a pessoa que nunca aceitou, ela é mais temente do que um desviado. Aí aquela pessoa tem o coração endurecido porque ela começa a